A origem do Bahia. E aí galera, tudo bem com vocês? Como muita gente sabe, o Esporte Clube Bahia é um clube brasileiro da cidade de Salvador, na Bahia. Mas antes, não se esqueçam de deixar seu like e inscrever-se no canal. Tudo começou no ano de 1930. Em Salvador tinha dois clubes, o Clube Baiano de Tênis, que chegou até a ser campeão baiano em 1927, e a Associação Atlética da Bahia, que também foi campeão baiano em 1924. Esses clubes, galera, resolveram encerrar seus departamentos de futebol. Com isso, jogadores desses dois clubes ficaram sem poder praticar o esporte. Aí, para não ficarem sem jogar, eles resolveram fundar o Atlético Baianinho, um time para disputar jogos amadores no subúrbio da cidade. Só que eles não esperavam que esse time fizesse maior sucesso. Isso inspirou eles a organizarem um time profissional. O Bahia começou a ser projetado em 8 de dezembro de 1930. Foi quando, então, 4 ex-jogadores do Clube Baiano de Tênis e um da Associação Atlética da Bahia se reuniram para discutir a criação de um novo clube para disputar torneios oficiais. Em nova reunião, no dia 12 de dezembro de 1930, foram definidas as cores do novo clube, em homenagem à bandeira do estado da Bahia, azul, vermelho e branco, e no uniforme, camisa branca com a faixa vermelha na cintura e calção azul. E então, no dia 1º de janeiro de 1931, finalmente aconteceu a fundação do Esporte Clube Bahia, sob o slogan Nascido para Vencer. Foi até nesse mesmo evento em que foram discutidos e definidos também o escudo e o nome. Raimundo Magalhães foi quem criou o escudo do tricolor, e foi até baseado no escudo do Corinthians. Pronto. Sendo assim, o Bahia já estava prontíssimo para participar das competições. A primeira partida do Bahia ocorreu em 1º de março de 1931, contra o Ipiranga, triunfo por 2-0, com gols de Baima e Guarani. O goleiro Teixeira Gomes ainda defendeu um pênalti. O duelo durou 20 minutos e foi válido pelo torneio início do estadual. No mesmo dia, o Bahia conquistou o primeiro título de sua história, o próprio torneio início, com a goleada sobre o Royal por 3-0. Esse torneio início foi uma competição realizada anualmente na Bahia, nas vésperas do Campeonato Baiano. Era uma competição estranha, porque todos os jogos eram disputados num só dia e com 2 tempos de 10 minutos cada. Em 22 de março, Bahia estreia no estadual, vence por 3-0. Em 25 de outubro, o Bahia conquista o primeiro título de campeão baiano. O tricolor ainda conquista o título invicto, o ano de 1932. O Bahia enfrenta a primeira crise da sua história. Apesar dos pesares, o Bahia é campeão do torneio início do estadual. Problemas internos refletem no Campeonato Baiano, onde o clube perde para o Ipiranga. Em 18 de setembro, o Bahia vence o primeiro Bavi da história por 3-0. Com gol de Gambarrota e 2 de Raul Coringa, partida válida pelo torneio início do estadual. O Bavi, para quem não conhece, é o clássico de futebol em que se enfrentam os principais clubes da cidade de Salvador e do estado da Bahia, o Bahia e o Vitória. Em 1933, o tricolor fez boa campanha no estadual, venceu 9 dos 11 jogos, perdeu apenas um e levou para casa o seu segundo título estadual. Nesta campanha marcou 45 e sofreu apenas 13 gols. Em 1934, o Bahia foi o vencedor do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, e dos 11 titulares desse time campeão, 7 vieram do Bahia. Na época, este era o campeonato mais importante do Brasil, e a Bahia foi o único estado do Nordeste a ser campeão. Em 13 de maio, o Bahia é campeão no torneio início. O tricolor perde o clássico Bavi pela primeira vez por 4-3. O Bahia conquista o primeiro de seus 10 bicampeonatos estaduais. O tricolor garante a taça ao vencer o Botafogo da Bahia por 2-1. O sucesso do clube levou o meia esquerda Armandinho a ser convocado para a seleção brasileira, o primeiro jogador da história do Bahia a conseguir este feito. Em 1938, o Bahia leva o 5º estadual após golear o Galícia por 5-2. Neste mesmo ano, o Bahia também aplicou 2 de suas maiores goleadas sobre o Vitória, 9-4 e 10-2, o ano de 1939. O Bahia volta a sofrer com problemas com dirigentes. A rivalidade com o Galícia se acirra após 2 derrotas no estadual, ambas por 3-2. O tricolor perde o título para o Ipiranga. A única nota positiva do ano é a maior goleada de todos os tempos sobre o Vitória por 10-1. Em 1940, o destaque do clube no ano é a linha média formada pelos estrangeiros, os argentinos Papetti e Bianchi e o italiano Avale. O trio era tão foda que é considerado o melhor de todos os tempos na posição. O sucesso faz o Bahia ser campeão baiano invicto novamente, deixando o Galícia como vice. Os anos de 1941 a 1943. O Bahia assiste passivamente o Galícia, seu rival na época, ser tricampeão baiano pela primeira vez na história. O Bahia estava atolado em dívidas, não conseguia pagar funcionários e nem jogadores. Foi nesse clima que surgiu a figura de Carlos Wildberger. Era tricolor fanático, assumiu a presidência do clube em 1940 e pelo clube fez de tudo. Foi ele, inclusive, o responsável por trazer o trio estrangeiro que fez sucesso no clube. Torcedor fanático do clube, Wildberger, rico, acabou ficando pobre e gastando todos os seus recursos no clube. A crise não acabou, nem muito menos as dívidas, porém reduziram drasticamente com o apoio de Wildberger. Em 1944, o destaque maior do ano foi a composição do hino do clube por Adroaldo Ribeiro Costa, e também o Bahia volta a vencer no Campeonato Baiano. Em 1945,
1946. Ex-jogador, fundador e primeiro orador do Bahia, o jornalista Aristóteles Góes usa pela primeira vez a expressão Esquadrão de Aço em manchete no jornal à tarde. O termo logo caiu nas graças da torcida e é até hoje uma das alcunhas mais usadas para se referir ao Bahia. Apesar disso, o tricolor fez uma campanha ruim no Baianão. Com isso, assistiu o Guarani conquistar seu primeiro e único estadual. O destaque do time no ano, apesar da péssima campanha, é o atacante Serafim Carvalho, o Tintas, ídolo do clube. Em 1947, o time entrou em campo precisando apenas de um empate para se sagrar campeão, mas venceu por 3-1 o Vitória e se tornou campeão baiano pela 9ª vez em 17 torneios disputados. O Bahia ainda venceu o Campeonato Baiano de 1948, 1949 e 1950 e se tornou o primeiro tetracampeão consecutivo da história do Campeonato Baiano de Futebol. O ano de 1951 foi marcado na história do Bahia devido à fundação do estádio da Fonte Nova. Não foi tão bem no estadual e ficou de fora da decisão após a sequência de 4 títulos seguidos. Em 1952, a final do Campeonato Baiano ocorreu em 1953. O Bahia encara o Ipiranga na luta pelo título e vence por 1-0. Com o triunfo, o Bahia se tornou campeão baiano pela 13ª vez. O ano de 1959. Durante muito tempo, o Bahia continuou sendo uma grande força no seu estado, porém não reconhecida no Brasil por não haver um torneio nacional, até que foi criada a Taça Brasil. O torneio funcionava em sistema de Copa, que indicava o campeão brasileiro entre clubes, algo inédito no Brasil, e também um representante brasileiro para a disputa da Taça Libertadores da América, torneio criado pela Conmebol no mesmo ano que iniciaria no ano seguinte. No primeiro ano da Taça Brasil, houveram 16 participantes, e o Bahia havia sido indicado como representante do estado da Bahia, já que foi o campeão baiano de 1958. O tricolor não era o favorito, até porque tinha concorrentes de peso, como o Vasco de Bellini, o Santos de Pelé, Pepe e Coutinho. O tricolor até que avançou bem, passou por CSA e Ceará na fase de grupos. Nas quartas de final, o chaveamento foi o seguinte: Bahia contra o Sport e Atlético Mineiro contra o Grêmio. Contra o Sport, no primeiro jogo ganhou de 3-2, no segundo tomou 6-0 e no terceiro ganhou de 2-0 e assim se classificou. O Santos, campeão paulista, e Vasco, campeão carioca, entraram somente na fase final, por serem os campeões dos estaduais mais fortes na época. Com isso, o Santos enfrentou o Grêmio e o Bahia o Vasco. O Bahia venceu o Vasco por 1-0, perdeu de 2-1 e no terceiro jogo decisivo ganhou de 1-0. Já o Santos passou fácil pelo Grêmio. Pronto, e aí você já sabe, né, galera? A decisão na Taça Brasil de 1959 seria entre Santos e Bahia. O vencedor seria o primeiro participante brasileiro na Taça Libertadores da América. No dia 10 de dezembro de 1959, a equipe baiana venceu o Peixe na Vila Belmiro por 3-2. No segundo jogo, já na Fonte Nova, os santistas levaram a melhor, 2-0. Então, o duelo seria definido em um terceiro jogo disputado no Maracanã, campo neutro. Na noite de 29 de março de 1960, lá o Santos e toda a mídia já acreditavam no título, e o Bahia então mostrou todo o seu bom futebol e o motivo de ter se tornado supremo no estado. Venceu por 3-1 e tornou-se o primeiro campeão brasileiro da história. O tricolor ainda teve o artilheiro do campeonato, Léo Briglia, com 8 gols. A década de 1960. A Taça Libertadores de 1960 não foi muito boa para o tricolor. Perdeu o primeiro jogo por 3-0 para o São Lourenço da Argentina. No jogo de volta, o Bahia venceu por 3-2, mas foi eliminado. Em 1960, o Bahia iniciou uma série de conquistas sucessivas no estadual. Venceu os 2 jogos contra o Ipiranga e sagrou-se campeão baiano de 1960. Ganhou ainda o estadual de 1961 e 1962, vencendo o Vitória na final dos 2 anos. Na Taça Brasil, o Bahia acabou chegando às finais de 1961 e 1963, perdendo ambas para o Santos. Ficou de fora das edições de 1964, 1965, 1966 e 1967, por conta da perda dos estaduais nos anos anteriores. Década de 70. Os anos de 1970 foram de pura glória para o Bahia. O tricolor iniciou a montar elencos cada vez mais competitivos e começou a peitar não somente os clubes da Bahia, como também os demais clubes do Brasil. E em 1970 e 1971 o tricolor sagrou-se campeão estadual. Aos poucos o Bahia ia montando um time que encantaria os amantes do futebol. Em 1972 foi eliminado do estadual nos pênaltis para o Vitória. O que parecia ser o fim da sequência de títulos do tricolor, na verdade foi o estopim para a sequência histórica e inédita do futebol baiano. O Bahia fez um período extremamente brilhante. Foi campeão estadual em 1973, 74, 75, 76, 77, 78 e 1979, comprovando a tradição e fazendo jus ao apelido lendário do clube de Esquadrão de Aço. Sendo assim, o Bahia foi heptacampeão, uma das maiores sequências de títulos do futebol brasileiro. Nesse período, alguns dados ajudam a explicar esse feito. Ao longo dessas 7 conquistas do Bahia, os jogadores Baiaco, Douglas, Fito, Romero e Sapatão participaram de todas as campanhas e são efetivamente verdadeiros heptacampeões de fato. O
tricolor fez ao total 228 jogos, dos quais venceu 142, empatou 75 vezes e perdeu apenas 11 partidas, marcando 419 gols e sofrendo 102 gols. Douglas foi o grande artilheiro dessa campanha, marcando mais de 90 gols. O Bahia tava muito foda. Aí veio o ano de 1988. Ser campeão de todas as categorias na Bahia já não tinha mais graça. O Bahia precisava do título nacional. Em adição, a década de 1980 foi a mais vitoriosa do Bahia, pois foi nela que o tricolor de aço conquistou o seu segundo título brasileiro em 1988. O Bahia foi ainda semifinalista do Torneio dos Campeões de 1982, torneio promovido pela CBF e que reunia os maiores clubes do Brasil na época. Na temporada de 1988, o time iniciou conquistando o tricampeonato baiano, derrotando o maior rival Vitória na final. No Campeonato Brasileiro, se classificou por ter uma das melhores campanhas de primeiro e segundo turno somados. Passou por Sport nas quartas de final e Fluminense na semifinal, chegando à decisão contra o Internacional de Porto Alegre. Na partida de ida, venceu na Fonte Nova com uma atuação brilhante de Bobô. O jogo foi 2-1, com 2 gols de Bobô para o Bahia e um de Leomir para o Internacional. No segundo jogo no Beira-Rio, dia 19 de fevereiro, o Inter apelou até para uma macumba, feita por um pai de santo gaúcho e colocada dentro do vestiário do tricolor, dando um trabalho danado para ser retirada. Mas isso não abalou o tricolor, que conseguiu segurar o empate de 0-0 e se tornar campeão brasileiro. De seus 29 jogos, o Bahia venceu 13, empatou 11 e perdeu 5, com 33 gols a favor e 23 contra. Zé Carlos, com 9 gols, foi o artilheiro do Bahia no campeonato. Bobô foi o vice com 7. A partir da conquista inédita, o Bahia passou a utilizar 2 estrelas douradas acima do seu distintivo, referentes aos títulos da Taça Brasil em 1959 e do Brasileirão de 1988. Com o título de 1988, garantiu vaga na Libertadores da América em 1989, onde obteve seu melhor resultado chegando às quartas de final. Após as conquistas do Campeonato Brasileiro de 1959 e 1988, o Bahia não conseguiu manter a estabilidade administrativa e sofreu um declínio. Aí, deu no que deu. Em 1997, caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, retornando à elite em 2000. Em 2001, fez um ótimo Campeonato Brasileiro, chegando a se classificar para as finais. No ano seguinte, os seguidos erros da diretoria resultaram numa nova queda de produtividade e finalmente em 2003 acabou sendo rebaixado novamente. Em 2004 montou um time muito bom para a segunda divisão, indo à última fase da competição como grande favorito. Mas, mais uma vez, a má organização e desinteresse da diretoria evitaram a ascensão à elite do futebol brasileiro. Aí veio a humilhação do tricolor. Em 2005, o Bahia foi juntamente com seu arquirrival Vitória rebaixado para a terceira divisão, após mais uma má administração do clube, e tentou em 2006 reerguer sua história vencedora, sem sucesso, permanecendo na terceirona. Na Copa do Brasil, até 2007 o Bahia ocupava o 12º lugar no ranqueamento de pontos conquistados, com 123 pontos, e sua melhor colocação foi em 2002, quando ficou em 5º lugar. Em 2003, teve o artilheiro da competição, Nonato, com 9 gols. O ano de 2006 a 2008. Em 2006, na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Ceilândia, perdendo por 2-1 na Fonte Nova, ainda na primeira fase do torneio. Na Série C, porém, foi eliminado também, e ainda assistiu seu rival se classificar para a Série B, junto com Criciúma, Grêmio Barueri e Ipatinga. Para 2007, o tricolor renovou seu elenco, reforçando-se para o Campeonato Baiano com nomes como Fausto, Moré, Emerson Cris, Carlos Alberto, Paulo Mussi, Fábio Saci, Adilson Rodrigues, Danilo Gomes, revelado pelo clube que retornava, e Charles. Das divisões de base foram promovidos Danilo Rios, Ananias e Eduardo, além de terem sido reaproveitadas as pratas da casa promovidas no ano anterior, como Avni, Elias e Marconi. Aí, nesse ano de 2007, perdeu o título baiano para o Vitória. Na Copa do Brasil, o tricolor passou pelo Itabaiana, pelo Goiás e foi apenas eliminado pelo Fluminense. Aí o tricolor ficou aproximadamente um mês sem jogos. Aproveitou para realizar amistosos e reforçar o time, com nomes como Alisson, Nonato, Neto Potiguar, Kleber, Sérgio e Márcio Agonense. Destes, 2 eram ídolos da torcida, em especial Nonato, 7º maior artilheiro da história do clube. Na Série C, o Esquadrão de Aço fez uma boa campanha e finalmente conseguiu acesso à Série B, se classificando na segunda colocação. Em 2008, o clube chegou perto de novo rebaixamento, mas conseguiu se manter na segunda divisão. A meta de retornar à Série A foi mais uma vez adiada por má gestão. O ano de 2009, o time foi eliminado novamente pelo Curitiba na Copa do Brasil. Nas finais do estadual, o Bahia perdeu e empatou os 2 jogos, e perdeu o título novamente para o Vitória. O time foi aos poucos se recuperando, e a dupla Nadson e Jael logo caiu nas graças da torcida. O time escapou do rebaixamento na última rodada, vencendo o Guarani em Pituaçu e conseguindo a 12ª colocação. O ano de 2010.
2010. O primeiro semestre não foi muito bom para o tricolor. Perdeu o estadual para o Vitória novamente, mesmo vencendo o último jogo por 2-1, e fez campanha fraca na Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Atlético Goianiense na segunda fase. Aí, no Campeonato Brasileiro veio a redenção, e o clube, aliado ao apoio de sua torcida nas arquibancadas, voltou à primeira divisão após 7 anos de sofrimento e luta. Adriano Michael Jackson foi o artilheiro da equipe com 15 gols, enquanto Jael marcou 12 vezes. O Bahia foi o terceiro colocado da Série B de 2010. No mesmo ano, o Bahia chegou a receber da CBF o título de Torcida de Ouro, expressando assim a grande paixão da torcida tricolor baiana. Durante a Série B, o Bahia foi o clube com a melhor média de público entre os 20 clubes. O ano de 2011. O Bahia realizou uma das piores campanhas da história do clube no Campeonato Baiano, sendo eliminado na semifinal pelo Vitória. Além disso, os maus reforços para o elenco fizeram os maus resultados persistirem, como a eliminação humilhante na Copa do Brasil, perdendo por 5-0 para o Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro, o time fez campanha razoável, mas a inconstância no time fez maus resultados aparecerem. O time chegou até a se livrar do rebaixamento, mas o rendimento do time em campo não agradou a torcida. O ano de 2012. O Bahia fez uma ótima campanha e conquistou o título baiano após 10 anos sem. Na Copa do Brasil, o time chegou às quartas de final, perdendo para o Grêmio. Já no Campeonato Brasileiro, o clube teve derrotas importantes e empates seguidos, mas nas últimas rodadas, o clube conseguiu vencer e escapar mais uma vez do rebaixamento. Em 2013, no estadual, a inconstância e baixa qualidade do elenco fizeram o Bahia realizar a pior campanha desde 1942 no Campeonato Baiano, perdendo inclusive vexatoriamente para o Vitória na inauguração da Fonte Nova por 5-1. O time estava todo desqualificado e mais uma vez perdeu para o Vitória por 7-3. O Bahia ainda foi eliminado na Copa do Brasil para o Luverdense na segunda fase do torneio. E mais uma vez a equipe brigava contra o rebaixamento, como aconteceu também em 2011 e 2012, mas conseguiu escapar. Em 2014, o Bahia voltou a conquistar o Campeonato Baiano ao superar o Vitória, mas foi eliminado para o Corinthians na Copa do Brasil. Entretanto, o ano não ia acabar bem para o tricolor, que acabou sendo rebaixado para a Série B. No ano seguinte, em uma nova campanha estável de altos e baixos, o clube terminou não conseguindo o acesso, que só veio em 2016 no 4º lugar. Desde então, a torcida tricolor espera por novos tempos de glória nacional e por uma nova leva de jogadores que façam um esquadrão imortal novamente. Em toda a sua história, em competições oficiais, o Bahia conquistou 2 campeonatos brasileiros, 3 Copas do Nordeste, um torneio dos campeões do Nordeste, 49 campeonatos baianos, 3 taças Estado da Bahia e 9 torneios Início da Bahia. O maior artilheiro do Bahia é Carlito, com 253 gols. Ele jogou por 14 temporadas no clube e jamais vestiu outra camisa. Ah, e seu mascote é o Super-Homem, não apenas pela ideia de formar um time imbatível como um super-herói, mas também pela proximidade com as cores do clube. O desenho atual foi criado pelo grande cartunista Ziraldo, em 1979. E essa foi a origem do Esporte Clube Bahia. Gostou desse vídeo? Deixe nos comentários qual time, campeonato, jogador e etc. vocês querem no próximo vídeo do canal. Abraço!